Guarda aí, boa noite. Boa noite, estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, nosso 42º programa. É uma honra e uma alegria iniciar esse programa. 42ª edição. O pessoal já está chegando, Gabriela Pérgamo, Núria, Beth, diretamente do Rio de Janeiro. Agostinho tá com a gente aí, sempre. Isaías, boa noite, Isaías, lá da Paraíba. Cristiano, querido. Dr. Lauro de Campos, um querido, sempre prestigiando. Giovanni, querido. E hoje a gente vai falar sobre direito digital, a genialidade do direito digital, oportunidades e desafios. Por que a gente fala tanto de direito digital, LGPD, né? É porque essas coisas estão no nosso dia a dia. Hoje o mundo está conectado, hoje o mundo está ligado na internet, ligado nas redes sociais, e a gente precisa falar bastante disso para aprender a se proteger. Inclusive nosso convidado já apareceu aí, já vou chamá-lo aqui para participar conosco. É uma honra receber esse gênio do direito digital. Patrícia Morello acabou de entrar. Eu vou, antes de chamar e aceitar aí o nosso convidado, que é o Dr. Cleorbert Santos, gostaria de fazer uma rápida apresentação do Dr. Cleorbert. Ele é graduado, mestre e doutorando em computação, pós-graduado em segurança da informação, direito digital e compliance em computação forense, bacharel em direito, perito computacional, servidor federal, professor do Damásio, do Mackenzie, do IPOG, IPOG, em outras instituições, professor visitante da New York Law Academia School e outras instituições internacionais. Desejar aí boa noite para o meu querido Otero, que já está aí nos acompanhando, e eu vou receber o nosso querido Cleópatra, Dudu Sudário, fera. Tudo bem, Dudu? Eu já fiz aí o nosso querido convidado, já está com a gente. Boa noite, doutor. É uma honra enorme estar aqui com vocês. A honra é nossa recebê-lo aí dentro da sua genialidade e da genialidade do direito digital. Eu tomei a liberdade já de fazer a apresentação aqui do seu currículo de forma breve, e a gente percebe aqui que as graduações e as qualidades são muitas. Então vamos bater um papo aí sobre essa questão do direito digital, oportunidades e desafios que está no nosso dia a dia. É um prazer, uma honra e um privilégio recebê-lo no nosso programa Direito em Pauta. Eu lhe passo aí a palavra para uma boa noite para os nossos seguidores, e aí a gente volta aqui para o nosso tema. Fica à vontade, gratidão por ter aceito o convite. A gratidão é minha, eu fico muito lisonjeado pelos exageros aí nas expressões sobre a genialidade. Realmente a área é de extrema genialidade, a gente precisa, como você sabe, você é advogado, a gente não para de estudar nunca, né? É muito importante essa atualização, ainda mais falando-se de tecnologia e suas relações com os seres humanos, que a gente pode falar sobre muitos temas aqui. E é isso, eu fico muito agradecido pelo convite, doutor. Fico muito honrado realmente em estar aqui para bater esse papo com você e com os presentes aí. Uma boa noite a todos e todas. Que bom. Eu queria registrar também a presença do nosso querido Alfredo Scaff. Alfredo Scaff é um pré-candidato à nossa OAB São Paulo, que vem com uma bandeira da modernidade, da inovação. É um amigo de longa data e tomara que ele consiga esse feito de resgatar a nossa OAB. Hoje a gente pretende falar de alguns assuntos para vocês aí que estão entrando agora. A gente pretende falar de proteção de dados, de lei geral de proteção de dados, crimes digitais, segurança digital, vamos passar pela inteligência artificial, vamos falar dos fake news, notícias falsas, algoritmos, oportunidades e desafios da questão do direito digital. Vamos tentar falar um pouco de WhatsApp, Facebook, vamos falar das redes sociais, tentar trazer aí
clareza para o assunto, como se proteger, como a gente atua nesses segmentos, como a gente enfrenta as redes sociais. Hoje ninguém consegue mais ficar fora das redes sociais, principalmente nesse momento triste que a gente vive de pandemia, onde a necessidade de afastamento das pessoas, né, é importante. Estou ouvindo alguns especialistas, independente da questão política, que a única forma de fazer o vírus parar de circular, o vírus circula de pessoa para pessoa. Então, a única forma que a gente tem de fazer é diminuir o contato entre as pessoas. Por mais doloroso e dolorido que seja, tem que diminuir o contato entre as pessoas. E nesse momento, diminuindo o contato, obviamente, que aumenta o nosso caminho no mundo digital. É disso que a gente vem falar hoje. Vamos lá. A gente tem algumas leis específicas no mundo do direito digital. Tem Marco Civil da Internet, LGPD, que se fala muito, Lei Carolina Dickmann, que seguiu o nome dela. A minha pergunta é, o que a gente tem de arcabouço jurídico, de legislação, é suficiente para regular esse mundo dinâmico, esse mundo do direito digital, esse mundo digital? Doutor, a resposta imediata é não. A gente ainda não tem um arcabouço jurídico suficiente e aqui eu não estou fazendo uma crítica ao nosso ordenamento. Isso é natural. O direito, como nós bem sabemos, ele tenta acompanhar as nuances sociais, né? Ele tenta acompanhar o que vem acontecendo, tenta prever o futuro em alguns casos, mas a gente tem ainda um direito muito clássico, né? Eu até costumo brincar que o direito, inclusive agora sim eu faço uma crítica, ele deve quebrar essa redoma da arrogância. A gente está vivendo um momento muito interdisciplinar, onde a gente precisa do parecer de outros profissionais, o pessoal da tecnologia, o pessoal das IAs, né, da sociologia, da antropologia, etc., para que possa se construir normas mais avançadas, normas mais interdisciplinares, que possam abarcar essas relações que têm nascido entre homem e máquina. Tem muita coisa acontecendo, por exemplo, as redes sociais, elas têm uma cópia nossa. A própria Suprema Corte norte-americana, ela já considerou que os dados que, por exemplo, estão no nosso smartphone, aqui que nós estamos utilizando, acredito que você esteja usando seu celular para conversar comigo agora no momento, esses dados, que beleza, esses dados são uma extensão da nossa personalidade, ou seja, é um pedaço do Dr. Constantino que está no celular dele, é um pedaço do professor Cleorbert que está dentro do celular dele. E isso também abarca a própria nuvem de dados. E também abarca todos os dados pessoais que estão pulverizados aí em Facebooks da vida, em hospitais. Tudo isso são pedaços de nós. Somos nós ali representados de maneira digital. E essas relações com esses novos profiles, com esses novos perfis, esses avatares nossos, como se fossem bonecos de voodoo, em algumas circunstâncias, onde alguém alfineta e tem reflexo aqui no mundo offline, a nossa lei ainda não consegue acompanhar, mas, para fechar a fala, isso é um problema mundial, não é só o Brasil que está em maus lençóis nesse sentido, né? O mundo inteiro estuda novas maneiras aí para tentar alcançar essa tão acelerada tecnologia que agora acelerou mais ainda no período pandêmico, né? Perfeito. A sua colocação, né, que faz parte de nós, é tão interessante que hoje, quando a gente perde um smartphone, quando a gente perde o celular, ou quando a gente não localiza dentro de casa, o desespero é tamanho, né? Eu já passei por isso, todo mundo já passou por isso, né? E quando a gente realmente perde, é furtado, é roubado, realmente a sensação, acho que todos vocês aí que estão nos assistindo já sentiram ou imaginam isso, parece que tiraram um pedaço da gente mesmo, né? A sua fala me tocou nesse sentido, né? Que é uma extensão nossa, né? E tanto é uma extensão nossa que parece efetivamente que a gente está sem um pedaço, né? Outro dia, saí sem celular, cheguei na portaria do meu condomínio e já voltei. Parece que eu tinha esquecido, sei lá, um pedaço de mim realmente. Porque o desespero de estar longe do celular é tão absurdo. E olha que eu não sou tão viciado, hein? É impressionante. E aí, para tratar disso, uma das legislações, a gente até fez a live da semana passada falando disso, é a Lei Geral de Proteção de Dados. Assim, de maneira geral, não para a gente entrar detalhadamente na Lei Geral de Proteção de Dados, mas de uma maneira geral, qual que é a sua visão? A gente precisa de uma LGPD, me parece, salvo o melhor juízo, que ela é moldada nos termos da lei europeia. Isso se adequa para o nosso continente brasileiro, vamos chamar assim.
Qual é a sua visão geral da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados? Então, embora muitos torçam o nariz, né, acreditando que é mais uma lei que veio encher o saco, né, que veio Uhum. causar mais dores de cabeça, mais trabalho de compliance, de conformidade aí nas empresas, por exemplo, eu vejo com bons olhos em diversos os sentidos. Primeiro, algo que nós que somos da área jurídica sabemos que é muito importante, que é a segurança jurídica no trato dos dados. Isso é extremamente importante e esse mesmo efeito aconteceu lá na década de 90 com o Código de Defesa do Consumidor, ou seja, houve uma pressão externa, inclusive por conta da globalização, de que o Brasil se adequasse em termos de proteção de dados, porque o Brasil faz muitos negócios, transfere, troca muitos dados com o meio externo, então há de se ter essa segurança jurídica, que não deixa de ser uma proteção até mesmo para as empresas que vão implementar essas normas. Além de tudo, isso também refletirá, por exemplo, numa potencial cadeira que o Brasil almeja na OCDE. A OCDE é uma das premissas para que o Brasil consiga fazer parte dessa organização de desenvolvimento econômico, é que o país tenha uma lei já implementada. E, claro, mutatis mutandis, né, mudando aí o que deve ser mudado, a gente respirou o modelo europeu e eu acredito que foi muito saudável porque os europeus são pioneiros nesse sentido. Diferentemente dos Estados Unidos, onde há uma presença de um Estado mais liberal, ou seja, há uma forte autorregulação. E aqui eu lembro do meu amigo e mestre Coriolano Camargo, né, nosso amigo em comum, que Um pelo abraço para ele, um Coriolano... querido. Isso, é um querido, é um líder que nós temos. Ele é contra, em alguns termos, essa amarra da LGPD. Ele já preferiria, sob a visão dele, né, que a gente discorda, inclusive a gente entra em atritos acadêmicos em alguns tópicos. Ele já acredita, é bom ter esse ponto de vista contrário, claro, é muito saudável Claro. também, que a autorregulação ela seria mais tranquila aqui para o Brasil. Mas como o Brasil foi nessa linha realmente de criar uma nova lei, eu acredito que seja, sim, muito salutar, e não só para as empresas, para a segurança jurídica, mas para nós como cidadãos, ter uma lealdade, né, pelo menos ali em termos legais, no trato de nossas vidas. A gente acabou de descobrir aqui em nosso papo que as pessoas estão lidando com nossas vidas, né? São pedaços de nós que, além de terem sido coletados de nós, eles nos influenciam, porque a questão toda, outra relação que nasce, é a própria manipulação que há a partir daquilo que foi coletado. Né? Ou seja, você fornece um pedaço da sua intimidade para alguém, e esse alguém usa essa sua intimidade para manipular você, se isso não for, de fato, bem feito, se não for utilizado de boa fé. Né? Eu tenho percebido no escritório, a gente advoga para empresas lá, advocacia empresarial. E eu tenho percebido certa resistência. Óbvio que com o passar do tempo, e aí em agosto, se não tiver prorrogação, até acredito que vai haver, começam as punições da lei, as penalidades, mas uma certa resistência. A lei não vai pegar, a lei é absurda, mais custo Brasil. Isso falando em médias, pequenas empresas, não estou falando de grandes corporações que até já estão adaptadas e adequadas. O que me causa estranheza é que a gente não consegue, enquanto cultura, né, culturalmente, a gente não consegue entender que assim, a lei que é implantada na minha empresa é a mesma que tem que ser respeitada na farmácia, no plano de saúde, ou seja, os dados estão lá para ser protegidos lá dos meus consumidores, dos meus colaboradores, mas em outras organizações, os meus dados. Né? Uhum. Isso é cultural? Essa questão de não enxergar que assim, eu tenho que proteger os dados de quem me fornece, mas em contrapartida, os dados que eu forneço para terceiros têm que ser protegidos. É cultural isso? Eu acredito piamente nisso, até porque o Brasil ele não é pioneiro em proteção de dados. Né? A gente começou a falar sobre isso ontem, vamos dizer assim, na história. Né? Enquanto lá em 1890 a gente já tinha nos Estados Unidos artigos falando sobre isso, a gente teve normas lá na década de 80 ainda falando sobre processamento automatizado de dados. Lá na Europa, o Brasil veio a começar esses debates lá por volta de 2010 e aprofundando um pouco mais em 2013, basicamente ontem, né, na linha do tempo. Então a gente não tem realmente essa cultura. Mas um sinal, um sinal verde de boas novas que foi aceso recentemente foi a manifestação da sociedade em relação à cláusula leonina do WhatsApp.
Ou seja, o WhatsApp ele praticamente diz que quem não aceitasse seus novos termos de uso, basicamente seria ali impedido de utilizar a solução deles. Isso é uma cláusula abusiva, né, frente àquele contrato ali que é feito de consumo entre os cidadãos e a Facebook, que é a dona do WhatsApp. E isso deixou muito felizes nós, os pesquisadores da área de proteção de dados, porque a gente viu um engajamento muito maior, coisa que não acontecia no passado. Então, acredito eu que é um caminho aí sem volta, por óbvio, e que a população está cada vez mais consciente a respeito disso. E, claro, educação digital é a regra, né? A gente vai ter que reformular aí nossas políticas públicas nesse sentido, porque até nós que somos da tecnologia estamos engatinhando nisso. É todo mundo ainda reaprendendo a viver nessa tal sociedade da informação, né? A gente não sabe ainda viver nela e os reflexos dela em nossas vidas. Muitas doenças novas acontecendo. Hoje eu vi só para fechar a fala rapidamente, eu vi uma matéria onde pessoas mandam mensagens dormindo. As pessoas não sabem que mandaram. Então veja o perigo, né? Isso é um fenômeno que os psicólogos estão estudando. Eu vi outra matéria onde uma organização dos Estados Unidos vai pagar US$ 13.000 para quem conseguir passar 24 horas sem usar dispositivo nenhum. Então é isso, né? São coisas que vão surgindo, mas acredito sim que haja o que cultural, concordo com você. Ok. Queria te dizer uma coisa, o tempo aqui é todo seu. Você pode falar o quanto você quiser de cada pergunta, de cada colocação, fica completamente à vontade. A gente procura fazer um programa descontraído e extrair o máximo do convidado. E aqui quem fala é você. Eu estou só intermediando as falas, mas fica completamente à vontade, inclusive para fugir e ampliar os assuntos de discussão. Você que aqui é o conhecedor da matéria, fica completamente à vontade. Queria aproveitar para registrar a presença da UNAB, a União Nacional dos Advogados, a União Nacional dos Advogados Brasileiros, se eu não me engano, a UNAB, está presente aí na nossa live. Fala uma coisa, de maneira simplista até, porque se a gente for entrar no detalhe, cabe uma live só para isso. Como que as pessoas, empresas devem se preparar para LGPD e principalmente para esse mundo digital tão desconhecido? Em primeiro lugar, elas vão ter que fazer as capacitações devidas em relação à lei e capacitações também em relação ao compliance frente à lei. Né? São duas coisas distintas. Geralmente, essa primeira capacitação ela é feita para os funcionários em geral. Né? Você pode... geralmente, o que eu tenho feito no serviço público é por meio do EAD, inclusive, até por conta da questão da pandemia. A gente faz uma capacitação ali que fica disponível para consulta, né? É muito importante isso, que aquilo sempre esteja disponível. Mais uma capacitação para os setores-chave fazerem a parte de conformidade. Então, a empresa ela vai ter que respeitar todos aqueles princípios, aquelas exigências que estão ali na LGPD, que, como você muito bem disse, a gente não vai conseguir aprofundar, mas, num primeiro momento, realmente são essas capacitações. Claro, sem fugir das eventuais necessidades de contratação de consultorias especializadas. Então aqui eu já deixo, como a live também trata de oportunidades, né, eu já deixo o recado para o pessoal do direito, que isso aí é um mundo gigantesco. Eu até brinco, é Alice no país da proteção de dados. Não, invente Cleórbetes aí, Coriolano Camargo, Marcelo Crespos da vida, Patrícia Speck para dar conta do recado. Se você olhar para o seu bairro, você vai enxergar inúmeras empresas ali que estão em desconformidade, que você pode fazer essa consultoria. Então, tem muito espaço para todo mundo. Eu convido, inclusive, o pessoal, uma área interdisciplinar. Não é necessário que você seja um hacker para lidar com proteção, não é necessário que você seja o expert de direito digital. Você pode ser apenas um gestor de todo esse processo de implantação e você vai ali levar o seu staff, né, vai contratar ali profissionais para ajudá-lo nessa empreitada. Mas é uma área muito gostosa de se lidar, muito próxima dos seres humanos também, e que lida exatamente com esses fragmentos humanos que são os dados. Né? Então, eu deixo o convite aí para o pessoal que está assistindo a live. Tá. Você mencionou que você tem cursos, é isso? Você dispõe de cursos, trabalha com isso também? Isso, eu fiz as certificações da Exim, que é uma das maiores empresas, né, certificadoras de profissionais de privacidade e proteção de dados. Eu já, como você falou no início, eu tenho pós-graduações também de TI, na realidade eu sou da TI. Eu até brinco que
Eu me casei com a computação, traio a computação com o direito, né? Só que o amor da minha vida, que é aquele que a gente geralmente não fica no final da novela, é a filosofia, né? Então eu tento casar, eu tô só brincando aqui, eu tento casar essas três áreas, mas respondendo sim, eu tenho várias capacitações, inclusive até com órgãos norte-americanos, departamento de defesa deles, lá já fiz cursos nesse sentido, já há muitos anos trabalho com isso, que é uma das áreas que eu mais gosto de atuar. E no serviço público eu estou dentro de uma das comissões aí de implementação da LGPD para o judiciário, inclusive. Hoje mesmo foi um dos dias que eu passei discutindo sobre isso lá com outros colegas. Esse assunto está dando pano para manga, hein? Essa questão do judiciário está complexa, né? Porque até o Otero, que deve estar nos assistindo, ele está revoltadíssimo. Como é que o Poder Judiciário pode ter jurisprudência automática e nós, advogados, réis mortais, temos que ficar caçando manualmente? Ele está absurdamente incomodado com isso. É um assunto também que a gente pode abrir uma outra live depois para falar disso. Queria registrar a presença do Dr. Oscar Azevedo, grande advogado, amigo. Eu até peço desculpas que eu não estou citando todo mundo, é que às vezes para na minha tela aqui o nome e aí eu falo. Então, me perdoem de não citar todos, a gente não consegue ver todos, aí quando para, eu acabo citando. Então, não é nenhuma escolha pessoal minha. Para a gente encontrar esse teu material, procura nas tuas redes sociais, é isso? Isso, eu tenho algumas obras publicadas, né? Tenho o meu próprio site, que é meunome.com. Embora o meu nome pareça nome de remédio, eu sou muito brincalhão, viu, doutor? Então o pessoal Fica à às vontade. vezes fala. O A pessoal gente fala em. precisa muito, né? Principalmente nos dias de hoje, né? Vamos fazer uma live leve. Isso, Estamos com precisando. certeza. Com certeza, nesses dias tão pesados, né, onde a gente enfrenta tanta coisa, tantas notícias. Hoje mesmo falei com meus pais que nessas últimas 4 semanas, infelizmente, eu vi, como nunca tinha visto, postagens relacionadas a óbitos, né, de pessoas, de amigos, de parentes, então está muito pesada a coisa. Mas nos meus sites, sim, cleorbit.com no Facebook, tem tudo lá, tem livros sobre compliance, sobre segurança digital também. Então, além do meu Instagram, que é meu nome, aqui, o pessoal já está aqui na live, pode me adicionar, eu sempre respondo, às vezes demoro por conta da correria, mas sempre tenho o maior prazer, eu acho que sou professor desde criança, eu gosto de repassar o que eu aprendo aí para quem quiser ouvir e trocar experiências, claro, com outros aí que tenham que me ensinar também, claro. Eu vou encaixar aqui uma pergunta. Justiça 4.0. Se você poderia falar um pouco sobre Justiça 4.0, inclusive é do Otero. O Otero está revoltado aí, se eu deixar ele falar muito na live, daqui a pouco ele vai querer bater em você só porque você participa da questão do judiciário aí, da parte de tecnologia. Ah, ele vai ficar com mais raiva ainda, porque eu sou um dos programadores do odiado PJE, né? Eu não criei, né? Eu participei das melhorias do sistema, a gente fez o que podia à época, mas realmente o PJE faz raiva aí para muitos aí, e Agora, às vezes quando... Pode pode falar. falar. Agora já acostumamos, né? No começo ele fez a gente sofrer bastante. Agora não, agora já está tranquilo. Ah, Parabéns, que né? bom. Não deve ter sido um trabalho fácil. Não, realmente não. Justiça 4.0 tem muitos temas ligados à própria questão da indústria 4.0, né? A gente tem Klaus Schwab, que é um dos grandes pensadores a respeito disso. E uma questão que você falou antes é desse universo, que é a jurimetria. A jurimetria, que está muito em evidência, ela é a utilização da estatística, inclusive no meu doutorado a gente estuda isso também, é a utilização da estatística para fins jurídicos. Por exemplo, você descobrir qual o dia da semana que é melhor para você entrar com uma petição inicial, porque o algoritmo, com certeza, ele vai jogar para um juiz que seja mais favorável à sua causa. A jurimetria ela serve também para descobrir quais são os vieses políticos, quais são os vieses ideológicos dos magistrados. Inclusive, eu escrevi no Jus Brasil, lá tem cleorbit.jusbrasil.com.br, tem vários textos que eu escrevo. O próprio Otero gostou de um em específico lá, ele sempre toca no assunto, de um dos textos que eu escrevi, sobre manipulação nas redes sociais. Em um deles, eu escrevi sobre uma decisão da França, que já foi revogada, mas a França tinha decidido proibir que fosse feito a criação de profiling a partir das decisões judiciais. A França não queria mais
que as startups, que os pesquisadores descobrissem o viés político, ideológico, cultural dos seus juízes. Só que ela viu depois que aquilo era impossível de ser fiscalizado, né? A tecnologia, ela é uma espécie de esfinge. A esfinge disse, ela disse, né? Decifra-me ou devoro-te. Assim é a tecnologia. Não tem como você bater de frente, né? Você tem que adaptar. Inclusive, em termos de segurança da informação, eu até falo em minhas aulas que a gente tem que acostumar com a insegurança da informação. A gente já está chegando num nível onde a gente já tem que trabalhar na insegurança, como se a gente estivesse andando em um país assolado por uma guerra. Você saber se proteger de bombas, de ataques inimigos, e etc. Esse é o universo que nos espera em termos de segurança, né? Então é isso. A Justiça 4.0 é uma automatização da justiça. A gente tem assuntos diversos nessa seara. Por exemplo, a Corte de New Jersey, ela está sofrendo aí investigação por conta do software que ela utilizava, porque o software, os ativistas de direitos humanos descobriram que ele tinha viés. Ele estava aumentando as penas, aquela velha história, que eu não vou entrar nessa questão mais sensível, mas a velha história dos latinos, dos negros, lá nos Estados Unidos, aquele software, quando a pessoa tinha esse tipo de raça, né, essa discriminação acontecendo ali, geralmente essas pessoas eram punidas com mais rigor do que pessoas brancas, pessoas de determinadas localidades. Então, isso levou a um movimento, já aproveitando aqui a fala, é muito importante, na minha opinião, chamado de Algorithm Transparency, transparência algorítmica. Inclusive, eu convido os amigos para estudarem a respeito e até me ajudar nisso. Lá em Nova York, atualmente existe uma força-tarefa, uma task force, de pesquisadores estudando sobre isso, e Nova York tem o interesse de criar um projeto de lei que, caso venha se tornar lei, vai exigir que os algoritmos utilizados pelo serviço público no estado de Nova York sejam abertos, eles sejam passíveis de análise por qualquer interessado, para que se descubra se há viés ali, se há vícios, né, se há bias, como eles chamam lá no inglês, em relação às decisões políticas. Eu quero saber por que o carro da polícia vai primeiro para o bairro A, em vez de ir para o bairro B, sendo que o bairro B ligou primeiro para a polícia, né? Eu quero saber o recurso público X, vai para qual hospital primeiro. Por quê? Porque aquele hospital está em tal lugar, etc, etc. Então, todas essas coisas têm a ver com Justiça 4.0. E eu aproveito, eu lembrei de outra coisa muito importante também, chamado de proxability. Proxy, no inglês, é procuração. Procuração é o instrumento jurídico onde você dá poderes para alguém atuar em determinada circunstância por um dado tempo, como se você o fosse, né? A gente cria uma procuração para a pessoa ir no Detran resolver alguma coisa. Hoje o mundo vive uma entrega de procurações em massa para a tecnologia. Isso ainda não foi regulado. Nós estamos vivendo o efeito que os americanos chamam de proxability. Nós estamos delegando decisões extremamente sensíveis para a vida em sociedade para software. Então isso é muito perigoso em alguns momentos, em vários momentos. A gente está delegando as nossas vidas para que programas decidam isso. Hoje a gente se casa por conta de um Tinder, por conta de uma rede social, de um WhatsApp. A gente não decide mais com quem casar, não. Entendeu? Vocês podem ter certeza disso. Quem você vai namorar, quem você vai casar, é um software que vai decidir. O que você assiste no Netflix, a rota que você vai pegar num carro com GPS, é um software que está decidindo. E a gente precisa regular isso. Por que está sendo decidido dessa maneira? Né? Por que acontece dessa maneira? Quais são as lesões que podem acontecer em termos de direitos humanos, de discriminação, etc, etc. Né? São preocupações também atinentes a essa tal Justiça 4.0 que o Otero perguntou. Eu vi a pergunta aqui dele. Muito bem-vindo, é um querido também que está entre nós aí. Obrigado pela presença. Imagina. As redes sociais, o Facebook, o WhatsApp, Instagram, enfim, as redes sociais, qual é o limite de responsabilidade com relação ao que se publica nelas? Eu vou lá e publico qualquer coisa, política ou não política, da pandemia ou não da pandemia, uma desinformação, um desserviço. Qual que é? Existe uma responsabilidade do provedor com relação ao que nele se publica? O que a gente tem com relação a isso? Então, pelo Marco Civil da Internet, os provedores eles são neutros nesse sentido,
Porque existe uma expressão do tempo de guerra, a gente diz não mate o mensageiro, ou seja, ele só é o mensageiro, ele apenas recebe o que é ali publicado e aquilo é transmitido para quem deve receber, né? Claro, isso aí é o que nós temos hoje, mas eu tenho críticas muito grandes a isso. Por exemplo, nós já sabemos que quem gera a linha do tempo do Facebook, ou seja, as postagens que aparecem para nós no tal newsfeed, né? Aquelas informações que ali aparecem, elas, por óbvio, não são tudo aquilo que nossos milhares de contatos publicaram. Seria impossível você ler todas as milhares de publicações, milhões de publicações que as pessoas postam nas redes. Então, se o Facebook é quem decide o que eu vou ver, não deixa ele de estar produzindo conteúdo. Você entendeu? Então, isso já é algo que não é previsto, na minha opinião, pelo próprio Marco Civil. Isso aí pode ensejar, como ensejou lá na Europa, em ações de manipulação de sentimentos. O Facebook, sem querer, deixou vazar um experimento que ele fez lá na Europa, onde ele manipulou pessoas utilizando postagens. Ele colocou as pessoas para ficarem tristes durante uma semana, depois ele colocou as pessoas para ficarem eufóricas, ou seja, você consegue manipular países, decisões políticas, você fere concorrência, a tal concorrência desleal de empresas quando você exibe mais produtos de uma em detrimento de outra, você muda votos, enfim, você altera todo o tecido social por meio disso. Mas, voltando ao coração da sua pergunta, a responsabilidade é a seguinte: ela jamais poderia ser igual à responsabilidade offline. Por quê? Porque a rede ela tem uma abrangência muito maior. Né? Ou seja, a compensação por danos morais, por exemplo, ela tem que ser maior porque a rede ela tem um alcance significativo. A lesão ela é muito maior do que se fosse numa briga de bar, se fosse alguém falando aqui no bairro que o professor Cleorbert é bandido e etc. Na rede, há outro porém. A internet ela não respeita o tal direito ao esquecimento. A internet promove o direito ao não esquecimento. Pode ser que um nude do professor Cleorbert, não imaginem isso, essa cena, claro. Pode ser que um nude meu, que eu tenha conseguido remover pelas mãos aí do Dr. Constantino, ele entrou com uma ação, conseguiu remover. Essa informação pode vir a ser requentada daqui a 10 anos, ela pode ser utilizada como arma, a gente chama de weaponizing, information weaponizing, é a transformação de informação em arma. Isso também está na literatura do direito digital, principalmente norte-americano. É quando você pega uma informação e você transforma ela em algo que vai lesar direitos, vai lesar garantias das outras pessoas. Inclusive, existem fake news que não são falsas. Só para vocês terem ideia, os jornalistas nos ensinam. É a tal mole information, a informação maliciosa. É uma informação genuína, ela é verdadeira, ela de fato aconteceu, só que ela é inserida em um contexto que causa lesão. Por exemplo, uma informação requentada, por exemplo, uma fala recortada do professor Cleorbert durante uma aula ou durante essa live, onde alguém que vê aquilo imagina que eu estou ali me auto-sabotando ou lesando o direito de alguém, quando eu poderia apenas estar dando um exemplo. Então existe essa questão das informações sendo transformadas em armas. Inclusive, vocês tenham muito cuidado, porque a gente anda com uma arma de destruição de reputações dentro do bolso. Aquilo que a gente publica pode ser que devaste ad eternum a vida de alguém. Né? Como eu disse, a internet ela não esquece. Ela é malvada nesse sentido. E, tecnicamente, é muito difícil remover conteúdo da internet. Pode falar, doutor. Não, imagina. Essa sua colocação é importantíssima, né? Do quanto a gente precisa se conscientizar que uma simples postagem, uma simples publicação, o quão estrago ela pode fazer, e aprender e se conscientizar a utilizar os meios digitais disponíveis para o bem, né? O quanto é grave isso, né? Qual é o alcance, né? Quão distante é o alcance de uma mera publicação. Nessa linha, é possível o WhatsApp, por exemplo, rastrear e remover fotos que são divulgadas em massa? Então, doutor, possível e é permitido? O que acontece? Tecnicamente, talvez até tudo fosse possível, tecnicamente dizendo. Só que aqui a gente vai remontar a questões da filosofia, como falado por Luhmann e outros pesquisadores.
a filosofia nos ensina. Quando o meio ele é maior do que o próprio objetivo, não compensa o esforço. Né? Quando você quer conquistar uma determinada pessoa, por exemplo, para ficar mais didático, e você empreende tanto esforço naquilo e o resultado é tão pífio perante o que você fez, não está correta aquela sua abordagem. Então, o que eu digo? Atualmente, é muito complicado para o Facebook dar essa resposta jurídica para nós. Por quê? Porque, primeiro, tem o uso da própria criptografia. Segundo, a quantidade imensa de informações que eles poderiam filtrar para fazer isso que você está querendo, né? Que é a detecção de determinado conteúdo. É possível, só que é muito esforço, é muito esforço. Segundo, que isso pode causar lesões à própria liberdade de expressão, pode ser considerado como censura prévia. Outro aspecto agora fora do jurídico, aspecto técnico. A gente pode tentar rastrear um nude de alguém, XYZ, por exemplo, uma notícia falsa, a partir do que a gente chama de hash, né, que é uma espécie de DNA, uma identificação daquele conteúdo. A gente pode fazer isso, claro, pode tentar. Só que se alguém modificar essa mesma imagem, esse mesmo áudio, esse mesmo vídeo em um bit, o hash já é outro. Então, não vai adiantar aquela proteção. Então, a gente realmente ainda estuda. Os pesquisadores estudam maneiras de regular isso. Ainda não temos essa resposta de qual seria o caminho das pedras para isso aí. Por enquanto, o direito ainda fica chupando o dedo. Você quer outro exemplo onde o direito fica chupando o dedo? Blockchain. As blockchains públicas, que, traduzindo em miúdos, é um banco de dados como outro qualquer, só que com algumas características específicas. Uma dessas características sendo a imutabilidade dos dados. Se você coloca um dado numa blockchain pública, aquele dado ele é imutável. Se eu fiz um contrato de compra e venda com você, por exemplo, a gente colocou esse contrato lá, o que a gente pode fazer é criar um novo contrato e colocá-lo lá novamente. Mas para fins históricos, aquele primeiro contrato sempre vai ficar lá. A gente sabe que assinou, vai estar a data, quem foi que fez, inalterado. A gente pode criar outro novo, com novas cláusulas, etc. O que isso quer dizer? Que se eu pegar uma notícia falsa, ou vamos piorar, eu vou pegar um nude, eu uso o exemplo do nude porque fica mais didático e o pessoal não esquece. Você pega um nude de alguém e joga numa tecnologia dessa, meu amigo, pode ser os ministros do Supremo, que agora estão na moda, né? Pode ser um ministro do Supremo dando uma decisão de remoção, não vai ter efetividade judicial alguma, não vai ter reflexo no mundo offline, porque a tecnologia ela não vai conseguir dar essa resposta. Aquela informação vai ficar ali, ad eterno, até que se exploda o mundo e acabe com todos os dados aí do universo, né? Mas são coisas que o direito ainda não alcança, mas que a gente estuda para dar resposta, né? Mas falando em miúdos, a Facebook se esquiva exatamente nesses pontos que eu trouxe para a conversa e a gente ainda não tem essa resposta ainda com facilidade, doutor, infelizmente. As pessoas ainda são lesadas e a gente não consegue atendê-las nesse sentido. Nessa mesma linha, a questão do IP. Eu consigo buscar o IP da onde partiu. Fala um pouco disso, que eu acho que é importante para a gente se inteirar mais do assunto. Você pode fazer... Isso a gente ouve muito na conversa de botequim, né? Não adianta você colocar lá, mandar do computador da Lan House, porque vão localizar o IP da máquina, aí vai ter lá o horário que você disparou, você que estava utilizando a máquina. Com relação ao IP, funciona da mesma forma ou a gente tem um pouco mais de rastreabilidade? Então, essa questão da Lan House, outras medidas poderiam ser feitas. Como você disse, tem o horário. Então, câmeras na rua poderiam ser analisadas para verificar ali quem passou naquele local, etc. Agora, o que acontece? Existem tecnologias que elas inclusive não são de difícil acesso, qualquer pessoa, se estudar um pouquinho, vai ter acesso a essas tecnologias, e elas conseguem dificultar demais a vida das perícias, a vida dos investigadores. Então, você consegue camuflar, utilizando, por exemplo, a Tor, que é uma tecnologia que leva você para a Deep Web. Você pode utilizar a VPN, que são as redes privadas virtuais, que são redes dentro da rede maior que é a internet, só que essas redes são criptografadas. Dependendo do tipo de VPN e do tipo de sistema operacional, que existem sistemas operacionais específicos para anonimização na internet,
você não vai ser encontrado. É muito difícil para as forças da lei conseguirem identificar. Então, existe esse outro mundo. Aí você pode me perguntar, poxa, então para que o pessoal inventa isso? Porque existe o outro lado bom da história. A gente inventou o Twitter, eu falo a gente, humanidade, a gente inventou o Twitter por conta, por exemplo, da Primavera Árabe. As pessoas não conseguiam se manifestar, então elas criaram um serviço onde a internet muito lenta deles não poderia ser utilizada com dados muito grandes, com grandes volumes de dados. Então eles criaram o Twitter nos seus primórdios para conseguir se manifestar ali em até 140 caracteres. É um pio de pássaro, né? Por isso que é tweet. Né? Ou seja, tudo isso nasce também para proteger direitos. Né? As pessoas, os jornalistas, no caso Snowden, já pensou se não existissem essas tecnologias de proteção, ele não conseguiria se manifestar ali e denunciar, né, esse programa massivo de monitoração do mundo inteiro, onde os Estados Unidos ficou sem moral nenhuma para cobrar de outros países, né, questões relacionadas à espionagem entre nações. Então são muitos assuntos aí, mas eu acho que eu respondia contento o que nasceu apenas com a história do IP aí para você, né? A Tati Cândido está dizendo que as pessoas deveriam usar somente o Telegram, porque ele é muito mais seguro que o WhatsApp. Faz sentido? A Tati Cândido, minha querida amiga, seja bem-vinda, obrigado por participar. Eu fiz análises como essa, inclusive, em outras lives. O que acontece? O mais seguro, na minha opinião, é o Wickr. É WICKR. É um bate-papo que quem mais utiliza ele são os gamers. Ele não pede o número do seu smartphone, ele não pede e-mail, ou seja, você pode criar uma conta ali totalmente anônima. Ele, nesse tocante, para mim, é um dos mais seguros. Mas todas essas soluções, elas têm vantagens e desvantagens. Por exemplo, o Telegram, ele usa 2 pedaços de criptografia. Os dados são criptografados até chegarem nos servidores da Telegram, e depois eles são criptografados de novo para ir para o destino. Aí os Estados Unidos alfinetam o Telegram dizendo que nessa troca aí de criptografia pode ter espionagem. Então, claro, o Telegram tem muitas outras vantagens em relação ao WhatsApp. Mas o que eu tenho para dizer para vocês, a gente apenas confia cegamente nessas caixas pretas. Não tem como a gente ter 100% de certeza de que um Signal da vida, um Telegram da vida, um WhatsApp da vida sejam realmente seguros. Que não haja ali portas dos fundos, como a gente chama na segurança da informação, que não hajam brechas criadas pelos próprios mantenedores dessas soluções, para que eles próprios espionem, para que seus governos espionem nossas conversas, né? Mas, em termos práticos, eu concordo com ela. O Telegram, no frigir dos ovos, ele chega a ser mais seguro que o WhatsApp, sim. Mas o Signal é mais seguro ainda do que o Telegram. Ela fala do chat secreto do Telegram, tem isso? O chat secreto, ele serve para criar a criptografia direta, realmente, ponta a ponta, ainda bem que ela tocou no assunto, entre o seu dispositivo e o dispositivo do destino. Inclusive, você configura se a mensagem vai se autodestruir em alguns segundos, em 1 minuto, em 1 hora, e evita, inclusive, print screen. Ou seja, para quem quer cometer traições, inclusive, é um prato cheio, né? Tá bom, tá claro. Vamos falar um pouco de crime na internet? Fique à vontade, doutor. Você que fala que eu só pergunto, a minha posição é muito mais confortável. Eu só pergunto. Crimes na internet, o que a gente pode falar? Vamos lá. É comum o furto de dados, site falso, com o objetivo de fraudar o consumidor, de roubar os seus dados, o indevido de imagem e tal. A gente tem mecanismo de proteção, quer dizer, os antivírus são mecanismos suficientes de proteção ou o usuário comum tem que se proteger de outra forma? O que acontece? Segurança da informação é um conjunto de várias seguranças. Não existe bala de prata para resolver nossa vida, infelizmente. Mas para isso aí que você falou, para esse tipo de ataque, que é a pesca, um desses ataques é a pescaria online, que a gente chama de phishing. Inclusive existe uma variante dessa pescaria, que é a pesca com arpão, a gente chama de spear phishing, que é quando essa pescaria ela é direcionada. Digamos que aquele hacker quer atingir
o presidente da República. Então ele vai estudar todo o comportamento do presidente da República para criar ali uma fraude específica para ele, usando informações que ele manifesta nas redes sociais. Por isso que é muito perigoso a gente ser muito aberto nas redes, né? Esses caras podem coletar esses dados e criar circunstâncias ali que nos levem a errar, né? E mesmo pessoas com alto grau de conhecimento técnico, às vezes caem. Eu tenho colegas que são da área de segurança e que já sofreram golpes na internet, né? Eu ainda, do que eu saiba, nunca sofri nenhum, ainda bem, mas eu conheço pessoas que, infelizmente, sofreram esses ataques. E a resposta é, o firewall está aqui. É a conscientização, é ler a respeito desses golpes. Existe um site nosso aqui no Brasil, do Search. Deixa eu digitar aqui para vocês, Search. Vocês pesquisem sobre a apostila de segurança da informação do Search, vocês vão achar no Google. Tem muitas dicas lá, muito bem feito o material. E é isso, é a conscientização do usuário, porque os hackers, eles exploram muito o nosso emocional. Geralmente o que aparece é para você fazer logo. A promoção só dura mais 5 minutos, né? O carro que está à venda está em promoção só hoje. Essas coisas, ou então apareceu aqui uma foto da filha não sei de quem pelada, explora ali o lado sexual das pessoas, e etc, etc. Então a gente tem que estar com o firewall ligado sempre. E quem assistiu o filme Menina de Ouro, do Clint Eastwood, não sei se você teve a oportunidade de assistir, doutor, tem uma frase que eu nunca esqueci, que a menina é boxeadora, e o treinador, que é o Clint Eastwood, disse para ela, eu nunca esqueci, nunca baixe a guarda. Ou seja, é isso que nós devemos fazer no meio digital. Não é virar paranoico, igual o professor Cleorbert é, né? Alguns consideram que eu sou paranoico. Mas nunca baixar a guarda, né? Sempre ficar ali com o pé atrás, não tomar decisões ali de imediato, é uma dica que eu dou. E ler a respeito desses ataques, né? Para a gente saber o modus operandi ali desses cibercriminosos. E para as empresas, né, ficaria a dica de contratar consultorias de profissionais, né? Você que precisa proteger os seus dados, você que tem uma empresa independente do tamanho, principalmente com a LGPD, contrate consultorias especializadas, né? A gente precisa também evoluir um pouco no Brasil com a questão do faz tudo, né? Então, todo mundo faz tudo, todo mundo sabe tudo, aí lê lá um manualzinho da própria internet e já acha que sabe fazer tudo. Quer dizer, a gente está vendo, você domina o assunto, mas vamos lá olhar, quer ver? Vou pegar rápido aqui. Mestre, doutorando, pós-graduado em segurança da informação, direito digital, compliance, computação forense, perito computacional. Quer dizer, não cai do céu, né? Eu sempre gosto de deixar essas dicas. Não cai do céu, não dá para pegar. Falar assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar, ok. Mas se a gente não construir, para quem tem condições, se a gente não construir um ambiente de qualificação e de qualidade, a gente fica sempre sendo o patinho feio da história, né? É importante que a gente busque o profissional na área do direito competente, que a gente busque na área toda aí digital, profissional competente. A gente tem alguns psicólogos nos assistindo, na área da psicologia também. Vamos procurar, dentro do possível, buscar quem é competente para nos assessorar. Só assim a gente consegue construir um ambiente geral no Brasil melhor, né? Senão a gente continua sempre patinando, fazendo as coisas de qualquer jeito. Quem pode não faz, quem não pode não faz porque não pode, quem pode não faz porque quer economizar. Quer dizer, a gente cria um ambiente geral, não só na área do direito, mas a gente cria um ambiente geral sempre pisando em ovos, né? Isso me incomoda um pouco, foi só um desabafo. Não, desabafo muito bem-vindo. Eu só tenho a complementar a sua fala, que é irretocável nesse sentido, é o que eu penso. E aqui a gente pode expandir esse pensamento para as próprias instituições. No Brasil, por exemplo, pelo menos na área da TI, a gente tem poucos cursos específicos sobre segurança da informação. Geralmente só há uma pincelada a respeito disso nas faculdades. A gente precisa formar hackers. Essa que é a verdade. A gente só combate esse fogo com fogo. A gente só combate esses cibercriminosos com pessoas que entendam realmente disso, né, como você falou. E, claro, privilegiando realmente os profissionais que realmente entendem do assunto, a gente vai estar promovendo a própria educação também. A gente vai criar demanda de mercado para que apareçam mais pessoas com esse know-how e etc. E para fechar a fala, você pode contratar o melhor profissional hoje
para fazer a blindagem, por exemplo, do seu consultório de psicologia, consultório de advocacia. Daqui a 1 minuto, quando ele sai, pode ser que já haja uma nova brecha de segurança. Então, isso é uma tarefa eterna, né? A tarefa de vigilância, como eu disse, nunca baixe a guarda, isso é para sempre. A gente tem que ter essa cultura, como você muito bem colocou, também na escolha dos profissionais, também na capacitação desses profissionais. A gente ainda engatinha em termos de ciência, por exemplo. O Brasil não tem a função de cientista. Geralmente quem tenta e faz, às vezes, ciência no Brasil são professores. Não existe um amparo nem jurídico, nem administrativo, nem funcional para o cargo de cientista, como a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Isso é outra coisa que tem que mudar. A gente tem que começar a produzir muitos cientistas. Nós somos uma nação fantástica, eu amo esse país, mas muitas coisas ainda devem mudar. Nossa criatividade é imensa, o brasileiro consegue lidar com inúmeros problemas ao mesmo tempo, como todos nós sabemos. E eu acho que o caminho é esse aí, é o de buscar realmente cientificidade para dar respostas ao que você comentou, doutor. Verdade. Quem dera quem tem o poder da caneta amasse o Brasil como os brasileiros amam, né? Quem dera Verdade, a gente não tivesse vivendo no meio de uma pandemia, chegando aos números de morte que a gente chega por disputa política, por falta de atitude política, por defesa ideológica, e independente do lado, eu não estou falando de política, não estou falando só do presidente da República, mas quem dera a gente pudesse hoje estar comemorando como, acho que o Reino Unido, 17 mortes. Quem dera a gente pudesse, nós estamos chegando em 4.000 por total desgoverno. Tem a culpa da população? Tem sim. Tem a culpa do jovem, tem a culpa de quem não fica em casa, tem a culpa de quem menospreza a pandemia, de quem acredita em falsa notícia, de quem subestima, é gripezinha, é cloroquina cuida, não precisa de isolamento, coloca a economia acima de tudo. Tem isso? Tem. As pessoas não têm consciência? Boa parte não tem. Mas faltou mão firme de quem nos dirige em todos os aspectos para que a gente pudesse hoje estar comemorando a redução do número de mortes e não quase batendo aí na casa de 4.000 mortos. É uma pena. Mais um desabafo. Eu aproveito esse nosso desabafo, vou tomar a liberdade de prestar uma homenagem a todas as pessoas, os familiares e amigos que perderam a vida em razão dessa pandemia. Que a gente possa aí render a nossa homenagem nessa live a todos que se foram por culpa de alguém. Independente da religiosidade, da religião, tem culpa, sim, de muita gente nas mortes. Era isso. Vamos voltar para o nosso assunto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode ocorrer a legítima defesa digital? Essa pergunta não é minha, tá? Essa pergunta é do Coriolano. Eu estava batendo papo com ele hoje, ele falou assim, faz essa pergunta para ele. Pode ocorrer a legítima defesa digital? Eu explico. Por exemplo, alguém furta as minhas fotos do meu computador. Eu posso ir lá e retirar do computador dela? Justiça com as próprias mãos? Legítima defesa digital? Pode aqui no Brasil, isso? Ainda não. Aqui no Brasil, não. Eu vou só mandar um abraço para o Hilton Jovita, meu amigo maranhense, advogado, jovem advogado, brilhante. E outro profissional que eu tenho profunda admiração, embora seja extremamente antipático, eu posso dizer isso, eu sou amigo dele, que é o Spencer. Muito obrigado por participar, Spencer. Você é uma fera, nosso expoente aí em crimes informáticos, né? O Spencer tem obras aí muito boas, inclusive sobre stalking e diversos outros assuntos. Aqui no Brasil, nós não temos a regulamentação do hacking back, que é a expressão que os americanos cunharam para isso, que é você fazer uma espécie de The Empire Strikes Back, lá do Star Wars, né? O Império contra-ataca, você contra-atacar os próprios hackers. A gente não tem isso regulamentado. Você pode, inclusive, dependendo do caso, ser enquadrado lá no 154A, que é o código, o crime, né? Tipificado de invasão de dispositivo informático, enfim, você pode responder por essa autotutela, né? É isso que eu quero dizer. Mas a gente ainda não tem. Lá nos Estados Unidos, há alguns projetos de lei, inclusive eu acompanho isso, onde eles estão tentando regulamentar, mas é um assunto muito complexo, dá, por exemplo, poderes para as empresas reagirem a um ataque invadindo os próprios invasores.
É uma espécie de autotutela, coisa que a gente sabe, o direito ele foi construído exatamente para evitar isso. Essa tal justiça com o próprio mouse, como a Patrícia Peck gosta de falar, né? E o Spencer diz, é difícil ser rigoroso, a crítica nos vê como chatos. Mas é isso que faz a ciência ser ruim no Brasil. Até no comentário dele ele não deixa de dar uma alfinetada, mas ele está certo. A gente que é mais cri-cri com a ciência, não é, Spencer? Por vezes a gente é tido como antipático, mas a gente só está querendo o bem da ciência, né? Vamos dizer assim. A Legal. pessoa furta e ainda pode ser punida. Mônica, doutora Mônica, falando aqui. Sim, você teve seus dados invadidos ali, sua infraestrutura. Agora, no Brasil, se você fizer isso de maneira não autorizada, você também vai estar cometendo um crime, né? Mas existem, como eu disse, propostas aí no mundo para tentando regulamentar isso, o que eu acho muito difícil. No Brasil, a gente não tem nada, né, legislativo, nenhuma proposta legislativa nesse sentido, né? Não, a gente tem no Brasil, por exemplo, lei que regulamentou a infiltração virtual, que foi assim que ela foi chamada quando ela foi criada. Tem uma lei que permite que agentes do Estado, no caso policiais, eles se infiltrem em fóruns de debates, em determinados portais. Isso é muito interessante, né? Parece coisa de filme, mas realmente já acontece, né? Inclusive algumas quadrilhas, que é o pessoal da pedofilia também, né? Desses conteúdos aí sexuais de crianças e adolescentes, eles são abordados aí de maneira virtual por esses infiltrados aí que tentam coletar informações para levantar a autoria desse tipo de crime. Mas no Brasil, realmente, o hacking back ainda não é sequer discutido. Eu vi alguém escreveu, acho que um artigo sobre isso, mas ainda é parco o debate aqui no Brasil sobre isso. Tá. Uma curiosidade minha agora. Qual que é a diferença entre hacker e hater? O pessoal no inglês fala hater, né? E aqui também hater também. O hacker, de fato, pode ter dois viés, né? Pode ser o profissional que estuda muito tecnologia, mas pode ser também, dependendo da literatura, o próprio criminoso, que é o que ataca nossas infraestruturas, nossos sistemas, etc. Já o hater é a pessoa que vive promovendo o discurso de ódio na internet. Aí entra naquela pergunta que você falou sobre a responsabilização frente às redes sociais, por exemplo. Você pode responder pelo excesso ali da sua liberdade de expressão. Você pode ser enquadrado, por exemplo, num crime contra a honra, a difamação, a própria injúria, o cyberbullying, que está sendo discutido no mundo inteiro. A gente já consegue configurar há muito tempo por meio desses crimes contra a honra. A gente ainda não tem nada muito específico para isso, né? A gente tem estudos, né? Tem lei versando sobre políticas públicas. Mas, enfim, é isso, né? A diferença é que um é realmente esse estudioso, para o bem ou para o mal que seja, e o outro é o pessoal aí que vive semeando a discórdia e a desunião entre os seres, vamos dizer assim, na internet. É. Hoje nos grupos de WhatsApp acho que é o que mais tem, né? No grupo aqui do meu condomínio, por exemplo, é o que mais tem. Posta a cloroquina, outro posta o cientista. Mas nessa linha, é impressionante. O Brasil está evoluindo em questões de segurança digital? A gente pode dizer que a gente está num processo de evolução? Tá, pode sim. Ainda falta essa medida do próprio Ministério da Educação, como eu disse, né? Reformular as grades, principalmente das faculdades, ainda falta isso. Mas a gente já vê muitos movimentos, como políticas do próprio governo federal relacionadas à ciberguerra, políticas relacionadas à segurança da informação nos órgãos públicos, comitês sendo criados. O Brasil tem feito o dever de casa, principalmente depois dos eventos de espionagem lá em 2013, mais ou menos, onde o Brasil foi vitimado, né, pelo programa de espionagem dos Estados Unidos. A própria, então, presidente Dilma Rousseff foi uma das vitimadas, né, tendo a Merkel, lá da Alemanha também, né, a Premier também teve seus dados monitorados, então foi algo muito sério e fez com que se alavancassem algumas saídas políticas aqui, mas nada ainda de grande vulto. Os Estados Unidos, eles destinam bilhões de dólares só para isso, né? Eles têm esse poder, né, orçamentário para fazer isso. Aqui a gente destina milhões, quando muito destina, ainda mais agora nesse período de crise, né? Na realidade o Brasil só vive em crise, né? Agora mais ainda, então fica mais difícil
falar em destinar recursos aí para uma área como essa, que é extremamente essencial também, né? Nosso tempo passa muito rápido. A gente está completando 1 hora. Te incomoda se eu fizer mais 4 ou 5 perguntas? Te atrapalha? De maneira alguma, doutor. Fique à vontade. Estou aqui às ordens. Ah, te agradeço, então. É... A internet das coisas, aquela tecnologia que conecta o funcionamento de aparelhos, a questão da automação, essa coisa toda. Tem reflexos no direito digital? Total. Hoje mesmo eu falei com o pessoal da OAB de Tatuapé, respondendo a Ama Giora aqui, não Isso. existe essa tipificação específica de crime de ódio, né? Como eu disse, a gente usa outros tipos penais a depender do caso para enquadrar ali o agente. Mas, enfim, é, hoje à tarde eu falava sobre coisas extremamente tétricas, vamos dizer assim, idiosincráticas, teratológicas. Eu estou usando essas palavras de propósito porque realmente as situações nos levam a crer que o vernáculo correto seria um desses. Os hackers invadiram um smart vibrador, ou seja, um vibrador conectado à internet. Aí você para pensar, o que é que a pessoa quer com um vibrador conectado à internet? Será que ela está ali filmando as próprias profundezas para divulgar isso em algum lugar, para que alguém consuma esse tipo de produto e etc. A gente já começa a pensar nesse sentido. Mas o que interessa é que a gente está criando um ambiente que no passado chamava-se de computação ubíqua. A computação ubíqua, que hoje a gente chama praticamente de internet das coisas, é quando você está umbilicalmente ligado aos dispositivos. A gente tem lâmpadas conectadas à internet, a gente tem babás eletrônicas, a gente tem fraldas geriátricas, tênis, a gente tem smartwatches. Não sei se você viu uma notícia que eu publiquei, que uma mulher descobriu que estava sendo traída porque ela foi ler os dados do smartwatch do namorado e ela viu que durante uma madrugada XYZ ele gastou mais calorias do que deveria se estivesse dormindo. Então essas relações novas aí são todas ligadas com a internet das coisas, que agora já se chama de internet de todas as coisas, porque inclui, inclusive, algo que eu sou, um pós-humano. A pós-humanidade, que a gente ainda não falou nessa live, ela diz respeito aos ciborgues e outras coisas que a gente via em filmes. Eu, por exemplo, não sei se o doutor sabe, eu tenho um chip implantado na minha mão direita. Claro, eu posso remover esse chip, mas eu tomei a liberdade de implantá-lo, até porque eu dou aulas sobre isso. E eu uso esse chip, por exemplo, para pagar contas de cartão de crédito, para abrir portas, se eu configurar para isso, para salvar senhas criptografadas. E existem colegas meus que têm vários chips no corpo. Isso é coisa, num primeiro momento, de quem não tem o que fazer, né? A gente pode brincar nesse Imagina. sentido. Legal, Mas fala um pouco disso, tá interessante. a gente tem uma área da filosofia que eu recomendo que vocês deem uma lida a respeito, chama-se filosofia da mente. A filosofia da mente, uma das coisas que ela tenta descobrir é se realmente a gente tem alma, ou se tudo nosso está no hardware que é o cérebro. Aí nisso eles estudam, por exemplo, como copiar, fazer um backup aí do Dr. Constantino e colocar em outro cérebro. Eles criar um cérebro artificial para fazer o backup de alguém. Eles pegam a cabeça de um cachorro ali que morreu e colocam num corpo robótico. São essas maluquices que o professor Cleorbert estuda aí na calada da noite. Isso tudo tem a ver com direito digital, tem a ver com a internet das coisas. Por quê? Porque pode ser que esses dispositivos sejam invadidos. Uma pessoa com um marca-passo, ela pode ser invadida à distância e ter o seu marca-passo ali desligado. Uma pessoa pode ter um chip que ela use ali no seu corpo manipulado à distância. Ela pode ter dados vazados. A gente teve, por exemplo, o vazamento de uma dessas aplicações de Cooper, de corrida e de caminhada, onde os mapas foram vazados, ou seja, onde as pessoas corriam, onde elas andavam de bicicleta. E isso revelou várias posições estratégicas do exército dos Estados Unidos. Eram bases secretas que foram expostas por conta dos soldados fazerem ali suas atividades, né, e usarem essas aplicações. Então são coisas muito novas, como eu disse no início da minha fala aqui com você, que o direito ainda não acompanhou. E é esse tipo de discussão, de pós-modernidade, de usar chip. Por exemplo, o ciborgue como eu. Ciborgue é Cybernetic Organism. É um organismo cibernético, ou seja, é algo biológico junto com algo eletrônico.
essa pessoa, ela tem que ser tratada como um deficiente ou como algo mais avançado? Se eu usar um olho biônico, eu posso fazer um concurso público tranquilamente como uma pessoa que não usa olho biônico? Eu uso um chip, eu uso uma perna, algo que me melhore. Eu posso jogar futebol num time profissional e etc, etc. São perguntas que a gente ainda estuda para responder. Né? A gente ainda está estudando. A Patrícia está perguntando quem é o pai dessa filosofia que você citou. Isso vem de muito longe, né? O próprio Platão já criou essa história com o mundo das ideias, mas tem muitos e muitos outros filósofos que vieram falando disso, tem Wittgenstein, o próprio Hegel, e a gente tem gente mais nova, mais para cá, que eu vou ter o maior prazer de responder. Faça a pergunta lá no meu Instagram, no privado, que eu mando uma lista lá de pensadores de filosofia da mente, que para mim é uma das áreas mais fantásticas que eu tive a oportunidade de adentrar. É algo extremamente fascinante, pelo menos eu acho. Essas questões de vida, de morte, se estamos numa Matrix, né, se isso aqui já é um software, né, são perguntas que são feitas lá na filosofia da mente. Estão pedindo para você falar um pouco mais sobre o seu chip. Sim, eu comprei esse chip nos Estados Unidos. Ele é aplicado, inclusive no meu YouTube tem o vídeo. Para quem não tem o que fazer como eu, você pode ir lá assistir o vídeo da aplicação, tá lá, né? E ele é aplicado, claro, com uma seringa esterilizada, e ele fica subcutâneo, fica abaixo da pele. Claro que eu posso removê-lo quando eu bem entender. Mas eu posso utilizar para vários fins. Eu posso fazer sincronia com aparelhos, né? Posso, enfim, tem um monte de utilizações aí. E é uma maneira também de você ser o diferentão. Né, os meus amigos disseram, não, ele fez isso só para ser o diferentão, né, para ser o ciborgue ali do... Ou seja, vocês estão tendo uma palestra, acredito, pela primeira vez com um ciborgue. E tem uma amiga minha que é desembargadora, que ela está namorando a ideia de colocar para ela ser a primeira desembargadora ciborgue do Brasil. Ela está querendo colocar um chip na mão também. Né, então já começa esses movimentos aí, rumo a essas coisas mais novas. E você consegue programar ele, incluir novos dados... Sim, Se quiser sim. colocar uns dados lá, você falou que usa para fazer pagamento. Se você quiser incluir novos dados de outro cartão, por exemplo, você consegue fazer. Posso. Inclusive, a gente sabe que hoje as máquinas trabalham com proximidade. Então, não é incomum que eu chegue para pagar uma conta, eu coloque minha mão em cima da máquina ali, o cartão que está configurado vai ser ativado para pagar a conta. Claro que o pessoal fica estranho no primeiro momento, mas ver que saiu ali. Eu ia te perguntar isso agora. Na prática, alguém já te olhou muito abismado como eu olharia ou não? Com toda certeza. Inclusive, questões religiosas são levantadas, né? O cristianismo, a história do sinal da besta, todas essas coisas eu já ouvi também. Em aeroportos já foi detectado em sensores, e eu tive que explicar o que era aquilo, né? As pessoas, era algo novo para quem estava ali fiscalizando, e existem estudos sobre discriminação a pós-humanos. Vejam só o desenrolar das coisas. Já tem muitos pós-humanos sendo perseguidos aí, sendo forçados a tirar os chips das mãos, a tirar os dispositivos. Então tem todo um debate já sobre como nós vamos lidar com esses humanos aí diferentes. Assim como já existem estudos de como vamos lidar com os robôs. Para quem não conhece de onde vem... Eu não vou digitar aqui, que senão vai demorar mais. Leia um livro chamado A Fábrica de Robôs, de Carol Tapek. Basta colocar livro, Fábrica de Robôs. Foi o primeiro livro onde foi cunhado o nome robô. O nome robô vem do tcheco, significa servo. Aí eu não vou falar do livro, porque eu odeio spoiler, né? Eu não sou um spoiler maldito, né? Eu não vou contar aqui o que tem no livro. Aí vocês vão ler, é um livro curto, é uma peça teatral que retrata num universo distópico, naquele momento, lá nos idos de décadas atrás, o Karel Tapek, ele desenhou um mundo onde os robôs eram nossos empregados. Nós não fazíamos mais nada. Só quem fazia os trabalhos domésticos eram robôs. Aí você vai ver muitas questões que hoje são discutidas pelo pessoal constitucionalista, pelo pessoal dos direitos humanos, sendo aplicado para aquele mundo ali daqueles robôs. É algo, cara, esses caras, eles são iluminados. Por isso que você falou genialidade, né? Gênios são esses caras. Eu sou um curioso, né? Eu sou um pesquisador, né? Mas esses caras não, esses caras, como Nietzsche falou, alguns homens já nascem póstumos, né? Esses caras estão muito além do tempo deles. É impressionante a pessoa imaginar uma coisa daquelas,
naquela época, né? Leiam essa obra, é muito interessante, é muito interessante. Aproveitando a sua deixa, eu preciso fazer uma retificação. Na verdade, eu chamei e denominei a live de maneira equivocada. Não deveria ser de forma alguma a genialidade do direito digital. A live deveria se chamar O Gênio do Direito Digital. É o mínimo que Que eu é isso, posso doutor? dizer, é o mínimo que eu posso dizer, quem está nos assistindo vai concordar. É o mínimo que eu posso dizer do quão você conhece do assunto, de quanto tá gostosa essa live para falar de um assunto que se imaginava chato, e eu estou aqui sem nenhuma vontade de terminar. O quanto as suas colocações, os seus exemplos, a sua clareza, realmente o Otero tinha razão. E eu devo esse título ao Otero, que quando eu coloquei direito digital, ele falou, não, cara, você vai falar com o gênio do direito digital, você tem que dar um jeito de trazer o gênio. E aí eu, de maneira equivocada, não quis te acanhar e não coloquei o gênio do direito digital. Eu criei a genialidade do direito digital, oportunidades e desafios. Mas o Otero estava certo. Eu devia ter tido a hombridade de chamar a live de O Gênio do Direito Digital. E aqui é só reconhecimento do seu trabalho, do seu estudo, do seu esforço. É só isso que eu estou fazendo. Nada além disso. É só exatamente reconhecer aquilo que por horas e horas e noites a fio você ficou estudando com certeza para fazer uma live da melhor qualidade, uma live com tanto conhecimento que me deixa assim, eu com certeza estou muito feliz de ter podido proporcionar esse momento para os nossos seguidores. Realmente estou bem feliz. Fala um pouco de inteligência artificial. Vamos combinar o seguinte, que aí a gente também já combina com os nossos seguidores, eu combino com você. São 20h11. Vamos terminar 20h20, falando mais 9 minutos, pode ser? Pode, doutor, com certeza. Que aí fica também, eu não abuso demais de você e quem está nos assistindo não começa a sair porque sabe o fim. A gente fala mais 9 minutos e finaliza. Tranquilo. Eu só tenho a ficar novamente honrado aí com suas palavras. Eu lembro eu gosto muito de filosofia, eu já disse, né? Eu sempre cito filósofos. O Nietzsche tem uma teoria dele, embora ele tenha falado altas maluquices também, que o Nietzsche não era muito certo do juízo, eu acredito. Mas ele disse coisas que eu acho extremamente pertinentes e interessantes. Uma delas é o eterno retorno. Ele disse que o eterno retorno é aquela circunstância que você quer que seja eterna. É aquela aula daquele professor que, se você pudesse, você ficaria naquela aula para sempre. É aquela namorada ou namorado que você tem, que se você pudesse, você ficaria com aquela pessoa naquele momento ali, que aquilo fosse eterno. Isso é o eterno retorno. E a ética do Nietzsche é muito baseada nisso. Ele disse, descubra seus eternos retornos e é aquilo que vai fazer você ser feliz. É aquilo ali que faz com que você se torne alguém feliz. E é isso o que eu faço, né? Dar aula, ministrar aula, trocar figurinhas com vocês aí, é o meu eterno retorno. Se eu pudesse, isso aqui também seria eterno, né? Mesmo com os elogios exagerados aí do doutor, eu repito, eu sou bem tranquilo nesse sentido. Eu sou pedaços de vários mestres que eu tenho, eu sou muito agradecido aí pelos professores que eu tive, me abriram muito a mente, e também dos professores mortos que estão nos livros, né? Que alguns eu cito aqui vez ou outra. Inteligência artificial. A gente tem hoje ela nos manipulando, esse é o aspecto negativo da inteligência artificial, eu disse no começo, que quase tudo que a gente faz, talvez até tudo em alguns casos, vem de decisões algorítmicas, vem de decisões de inteligências artificiais que são utilizadas pelas empresas, e num primeiro momento a gente manifesta nossas vontades, mas a partir de um segundo momento a gente já não tem mais liberdade alguma. Vejam só, nós estamos tendo tolhidos uma garantia constitucional, que é a nossa liberdade, porque aquilo que a gente manifestou num momento está sendo utilizado para nos encaixar em moldes criados por essas inteligências artificiais. A gente já não tem mais como deliberar, a gente apenas segue as sugestões desses softwares. Isso é muito, muito perigoso. Ao mesmo tempo que é cômodo, né? É muito cômodo você ter um software ali dizendo, ó, tá aqui o cardápio, escolha. Mas será que se eu tivesse uma visão mais ampla
das opções, eu não escolheria outra coisa? Será que eu não iria para outro hospital? Será que eu não namoraria com outra pessoa e etc? Eu não faria outro curso que não esse que a moda diz que eu devo fazer, etc. Nossos antivírus possuem inteligência artificial, o pessoal tem muita curiosidade sobre essas aplicações que a gente usa no dia a dia. O antivírus, ele funciona basicamente de duas maneiras. Ele usa conhecimento adquirido sobre os vírus, por isso que quando a gente atualiza, ele está baixando aquelas atualizações, ele está recebendo informações de novos vírus, que se você for infectado, ele vai, opa, esse aqui eu já conheço, você acabou de ser infectado, o que a gente vai fazer aqui, etc. E também ele usa inteligência artificial para detectar anomalias, comportamentos estranhos que possam vir a ser enquadrados como uma invasão, como um vírus também chegando ali. E claro, os hackers usam inteligência artificial para criar novos tipos de vírus que enganam nossos antivírus. Então é uma briga de gato e rato, né? As empresas construindo novas soluções e os hackers construindo novas ameaças. Então é muito cinematográfica. O cenário é esse realmente, né? E existe como manipular a inteligência artificial também. Você tanto pode manipular durante a criação, que a gente chama de AI poisoning, é o envenenamento da inteligência artificial, ou seja, um país, um governo ou um grupo de criminosos pode viciar, por exemplo, uma inteligência artificial que está sendo criada no judiciário, sei lá, para privilegiar determinadas pessoas. Isso é um exemplo. E a gente pode manipular a inteligência artificial já em funcionamento, porque a inteligência artificial ela também usa um recurso chamado de aprendizado de máquina. Ela pode começar a aprender com aquilo que ela recebe. Então a gente pode viciar as informações que a gente fornece para que ela tenha outras saídas, para que ela tenha outros resultados. Isso tudo muita gente faz, muita gente estuda. É por isso que a gente precisa de mais pessoas estudando isso, para que a gente possa se proteger contra essas investidas. O que eu teria para dizer de maneira mais resumida seria isso, doutor. Eu acho que o tempo já até quase se esgota aí. Vamos lá. O que faz um perito computacional? E aí eu já vou finalizar. Só curiosidade, porque eu sei que você é perito computacional. O que faz um perito computacional? Eu vou dividir a pergunta em duas. Primeiro, perito. Perito é aquele profissional que ele reconstrói o passado. Ou seja, você é chamado para reconstruir o passado. Digamos que você é um perito de medicina legal. Você vai ser chamado para verificar um corpo. Você vai por meio de técnicas científicas comprovadas, inclusive sendo passíveis de serem anuladas essas informações que você manifestar se elas não forem científicas. O perito ele não pode dar a opinião particular dele. Ele tem que dar um parecer técnico, ele tem que ficar no campo científico. Então, aquele médico, aquele perito médico, ele vai reconstruir o passado com essas técnicas forenses e científicas para ele criar um laudo dizendo, olha, a pessoa levou um tiro às 3 horas da manhã, ela sangrou durante tanto tempo e ela veio a óbito somente 10 minutos depois, e etc, etc, etc. Assim é o perito em computação, quando ele é chamado para, por exemplo, periciar um dispositivo ou para descobrir quem foi que mandou um e-mail de ameaça, uma postagem que tenha sido feita no âmbito de uma empresa. Então a gente vai estudar toda a parte computacional envolvida, todos os dispositivos envolvidos, inclusive até as pessoas envolvidas, se for o caso, para a gente construir relatórios, no caso do perito particular, que sou eu, e no caso dos peritos das polícias, um laudo técnico utilizando ali todo o arcabouço científico para ele retratar o que foi que ele encontrou. Olha, eu reconstruí tudo, o que eu encontrei foi isso. O e-mail partiu da máquina X, ou então o celular que mandou a mensagem de WhatsApp realmente foi aquele, ou então não foi. O perito não encontrou vestígio algum da mensagem, não encontrou pedofilia naquele dispositivo, etc. Isso tudo, só para fechar a fala, pode e deve ser impugnado, se for o caso, por outra perícia, por o perito da parte contrária, entendeu? Esse outro perito ele vai realmente fazer o batimento. Será que esse cara fez o que deveria ser feito, se ele não distorceu? Porque existem peritos bandidos também, a gente sabe disso. Então, um bom perito ele tem que ser muito ético, em todos os sentidos, até porque ele vai lidar com dados confidenciais das pessoas também. Tranquilo? Tranquilo. Bom,
A gente chegou ao final, como eu tinha prometido, preciso te liberar também, senão eu continuaria aqui. Vamos liberar também o pessoal que está nos assistindo. Eu queria te agradecer, só lembrar a todo mundo que está assistindo, o tema da semana que vem é um tema mais pesado. A gente vai falar do caos na saúde pública e na saúde privada, com o Dr. Marcelo Laveso, que é especialista nesse assunto. A gente vai falar do caos que a gente está vivendo, focado no direito e no dia a dia. Queria agradecer a todos, desejar uma ótima noite, uma ótima semana. Se cuidem, mantenham o distanciamento se for possível. Agradeço de coração, doutor. Agradeço pela genialidade da live. Agradeço pelo aprendizado. E vou usar o que a Patrícia escreveu aqui. Orgulho desse brasileiro. Eu quero finalizar dizendo que eu tenho orgulho de lhe conhecer. Eu queria lhe devolver para fazer as suas considerações finais para a gente encerrar. Pode utilizar da filosofia, pode utilizar do seu conhecimento de direito digital, do seu conhecimento pessoal. Quiser passar um recado para os nossos seguidores desse momento que a gente está vivendo, uma mensagem de otimismo, fica à vontade. Os minutos finais são seus para passar esse recado. Eu encerro por aqui. Desejo uma boa noite a todos. Agradeço de coração a todos que passaram por aqui e ficaram aqui. É um orgulho e um privilégio. Eu tenho muita gratidão por ser essa ferramenta de levar conhecimento através do programa Direito em Pauta. Muito obrigado a todos que nos prestigiam desde o primeiro programa. Nós estamos no 42º e tem gente que vem toda semana. Eu agradeço de coração a todos vocês. Agradeço a Deus, a minha família, aos meus amigos e principalmente aos profissionais que me dão essa oportunidade. Vocês é que me dão a oportunidade de levar conhecimento. A palavra é sua, faça suas considerações finais e a gente encerra. Boa noite. Boa noite, meu amigo. A amizade só começou, eu deixo claro, né? A gente ainda não se conhece pessoalmente, mas com certeza teremos essa bela oportunidade. Eu que fico feliz de ter sido convidado para trocar essas figurinhas com vocês. Espero que todos se cuidem, que a gente consiga passar por esse período pandêmico aí, que realmente diminua-se os casos de óbitos aqui no Brasil nesse momento. E eu fecho minha fala relembrando Franz Kafka, um dos grandes aí, influenciou o direito também. Eu tive a oportunidade de visitar a casa que ele morou lá na República Tcheca, em Praga. Uma das casas é no Castelo de Praga. Fiquei muito emocionado porque li os livros dele e o Kafka, além de escrever sobre vários assuntos, ele era muito humano, ele tinha uma profundidade muito humana nas falas dele. Ele conseguia enxergar a alma humana de uma maneira muito incrível. E eu falo para vocês, da mesma maneira que a pandemia trouxe muitas coisas ruins, ela alavancou inúmeras outras coisas boas. A gente teve, por exemplo, a inteligência artificial sendo utilizada para a produção de vacinas, que no passado a gente levaria décadas para produzir. A gente conseguiu produzir em tempo recorde, a gente tem produzido essas vacinas usando a computação. A gente tem promovido, por exemplo, o teletrabalho, que para mim é algo fantástico. A gente tem economizado em recursos públicos, a gente tem dado, agora nesse momento de aprisionamento necessário, não, de isolamento, mas a gente, de certa forma, está promovendo a própria qualidade de vida, quando a gente evita que as pessoas tenham que pegar um trânsito lotado e tenham que jogar mais gás carbônico na atmosfera, com seus carros, etc., etc., por meio do teletrabalho. Claro, há pensamentos diferentes do meu, eu respeito, mas eu sou muito fã das benesses que os desafios nos trazem. E eu sempre peço para os meus alunos, se desafiem. O Kafka disse algo que eu acho inesquecível. Depois que eu li, eu nunca esqueci. Ele disse: queremos livros que nos afetem como um desastre, que sejam como um machado diante de um mar congelado em nós. Isso é o que eu sinto quando alguém traz uma novidade para mim. Algo que eu nunca li a respeito, a pessoa me traz aquilo. É como se ela chegasse com um machado diante de um mar congelado dentro de mim. Isso eu preciso aprender, isso eu preciso saber como é que funciona. Assim foi com o direito digital, foi com a filosofia da mente, com a perícia. E como eu disse, eu acho que eu não vou parar de pesquisar. Eu sou um pesquisador, eu sou um curioso, né? Eu sempre digo, eu sou um curioso, eu gosto de desafios. E no mundo interdisciplinar que a gente vive, e que também não deixa de ser multidisciplinar, são duas coisas bem distintas se vocês pesquisarem,
é necessário que a gente fale várias línguas aí, tanto das humanas quanto das exatas, da área da saúde, etc. Então eu peço que vocês se desafiem e tragam para nós as boas novas. Façam igual lá Platão na parábola da caverna. Vão lá na luz, bebam naquela fonte e tragam essas notícias boas para nós. Venham aqui conversar com o Dr. Constantino também. Venham se manifestar e ajudar o mundo. Eu acho que quando a gente se ajuda, a gente melhora o mundo. A gente consegue tornar esse mundo um lugar mais hospitaleiro, né? Nós somos muito individualistas, a gente tem que começar a se tratar realmente como irmãos. Porque, só para fechar a minha fala realmente agora, eu lembrei de uma fala de Cristiano de Crescenzo, que um italiano, escritor também, ele disse: amar a humanidade é fácil, difícil é amar o próximo. Então a gente tem que começar a trabalhar essa segunda parcela. Porque amar o abstrato, todo mundo é defensor dos direitos humanos, todo mundo quer o bem dos outros, mas do ladinho dele, aqui dentro da casa, às vezes não trata bem um pai, uma mãe, não trata bem o marido, não trata bem o filho, não trata bem nem a si próprio. Então a gente tem que cultivar isso aí que o de Crescenzo falou. Tá bom? Muito obrigado a todos e todas, ao doutor Constantino pela oportunidade, e a gente se encontra aí em outros debates aí, com certeza. Espero que todos fiquem bem. Muito obrigado, foi realmente uma aula, um orgulho, uma satisfação, e eu consigo falar com o peito cheio. Eu saio dessa live um ser humano melhor do que o que eu entrei. Muito obrigado. Boa noite, gente. Se cuidem. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.